Muito boa noite, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos para que a gente possa realizar juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje é um momento muito especial. Por que é um momento especial? Porque hoje iniciamos o terceiro livro dos Salmos. Isso mesmo que você ouviu aí. Na verdade, os Salmos não são apenas um livro, é uma coletânea de 5 livros cujos temas com os quais eles foram organizados, esses livros, são correspondentes aos 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que nós chamamos de Pentateuco. Dessa feita, o Salmo de número 73 abre esse terceiro livro. E se a gente está relacionando temas, é óbvio que o tema desse terceiro livro se relaciona ao livro de Levítico. E a gente sabe muito bem qual é o tema central do livro de Levítico: é a santidade. É a santidade do serviço a Deus. Temos ali detalhado os tipos de ofertas, como essas ofertas eram realizadas ali no tabernáculo por aqueles que foram separados para este ofício. Esses são os levitas. Então, estamos abrindo aqui o terceiro livro de Salmos, com o Salmo de número 73. Então, eu quero pedir para você, meu irmão que está chegando agora, tome parte conosco, venha fazer juntos essa prática devocional cristã que é tão importante e que nos leva a, assim, observando os anseios dos salmistas, né? Daqueles que compuseram os salmos, que possamos também ter uma alma inclinada, desejosa de Deus, para que possamos viver uma vida que glorifique o seu santo nome. Então, meus irmãos, o salmo de hoje, se você tiver aí a sua Bíblia em mãos, aplicativo da Bíblia no celular, no tablet, no computador, não importa. Você abrindo os salmos, você vai encontrar aí, especialmente na versão Almeida Revista Atualizada, que tem aí livro 3, não é isso? Que vai do Salmo 73 até o Salmo de número 89. Hoje, assim, vamos tratar de um salmo que é muito comentado, um salmo que é muito conhecido, um salmo que a maioria de nós talvez conheça alguns desses versículos do salmo, dos versos desse salmo, desse poema, de cor, né? De coração. Então, assim, o que eu faço quando estou sempre visitando um texto que estou muito habituado com ele? Eu tento olhar como se fosse a primeira vez. A primeira vez que eu estou lendo. Esse é um exercício que eu faço para que a mensagem não possa vir carregada já das aplicações, mas para que eu possa ouvir a voz de Deus falar ao meu coração de maneira direta e objetiva pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, queridos irmãos, quem medeia a nossa relação sobre a vontade de Deus, a nossa relação com Deus com base na sua vontade, porque a vontade de Deus está expressa na palavra. Então eu peço por gentileza que tome a sua Bíblia comigo. É um salmo mais extenso, é um salmo de 28 versos, então eu vou pedir essa gentileza aos irmãos também, que a gente faça apenas uma leitura, sendo que vamos fazer essa leitura de maneira pausada, fazer essa leitura de maneira a degustarmos, a saborearmos cada uma das palavras, para que naquele momento de pausa que procede, a gente possa colocar o nosso coração diante de Deus e, por misericórdia de Deus, Deus pode, por meio do seu Espírito, usar alguma palavra desse salmo para falar conosco pessoalmente. Essa é a intenção da leitura orante, para que, uma vez contagiados pela palavra de Deus, possamos orar em sintonia com essa palavra para louvor da glória do nome do nosso Senhor. Então vamos lá, sem mais delongas. Temos aqui um título no Salmo que foi colocado posteriormente, né? Sabemos que esse título aqui ele tenta delimitar um tema para o Salmo.
há algumas implicações que são, vamos colocar assim, que acertam em cheio o tema, há outras que nem tanto, né? Nem tanto assim. Mas o fato é que, assim, o tema, ele geralmente tem alguma relação com o Salmo, e o tema que foi posto aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil foi o problema da prosperidade dos maus. O problema da prosperidade dos maus. Eu acredito, meus irmãos, que a gente poderia colocar nesse salmo o problema da cobiça do salmista, né? Como se define aqui vai depender da perspectiva com que o leitor considera. Mas enfim, vamos a esse salmo. Já vemos aqui que é o primeiro verso, que o salmo tem uma autoria, que é de Asaf. Então vamos fazer essa leitura. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações e seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.
Queridos irmãos, que salmo, né? Como Asaf, o salmista, expõe o seu coração e torna público o conflito que ele se envolveu dentro em si. Isso é de uma coragem para poucos. Lá em Tiago, temos que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, não é assim? Mas por vezes o nosso coração envaidecido se oculta de fazer isso para que possa talvez aparentar, né, uma integridade que não existe. Precisamos, meus irmãos, nos colocar diante da presença de Deus com um coração sincero, com uma viva fé, crendo que esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, nos ouve e atenta para as nossas orações. Aquilo que é tratado aqui no Salmo tem muito a ver com dilemas da nossa existência, do nosso dia a dia, não é? Fala-se aqui em uma situação na qual o salmista Asaf passou a invejar os ímpios em sua prosperidade. A gente sabe, queridos irmãos, que pecado não é apenas ato, ação, não é? Não é apenas algo aparente, mas quando a gente vai para o texto lá do Êxodo, no capítulo 20, a gente encontra naqueles pecados que dizem respeito à nossa relação com o próximo, de que podemos ser cobiçosos daquilo que é dos outros. Isso também é pecado. Cobiçar aquilo que não lhe pertence é pecado. Então, os ímpios têm os seus pecados, até mesmo como é tratado aqui, a forma com a qual eles acumulam riquezas é uma forma perversa, iníqua. Mas ainda assim, né, compreendemos, por misericórdia e graça de Deus, que o nosso Deus é aquele que trata os nossos corações, né? É aquele que nos visita pelo seu Espírito, nos convencendo do pecado e da justiça e do juízo. Eu creio que todos os irmãos lembram que Asaf, né? Ele, na verdade, é um levita, a quem Davi concedeu a ele a liderança de alguns ministérios específicos, né? Está lá em primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 25, versículo 1. Então a gente tem que Asaf era um levita, e um levita que tinha um posto de liderança, encarregado de algumas tarefas. A gente lembra que os levitas eram aqueles que serviam ali no tabernáculo ou depois no templo. Os levitas eram sacerdotes que tinham uma tarefa de prestar serviços no templo. Serviços que foram determinados pelo próprio Deus, que envolviam sacrifícios, que envolviam ofertas que eram dedicadas a Deus. Então a gente tem ali uma compreensão de que os levitas eram consagrados a esta finalidade. Dentre as tribos de Israel, foi a tribo escolhida para este fim. Tanto é que, quando a gente lê aqui, no versículo 26, né, desse salmo, que o salmista fala que Deus é a sua herança, que pode ser muito bem traduzido como a sua porção, isso dá claros indícios para nós de que ele está tratando do lugar do serviço, porque uma vez que na divisão da terra, os levitas eles ficaram ali no serviço do templo. Não foi dada a eles uma porção da terra, mas era ali no tabernáculo,
o lugar onde eles tinham a sua porção, a sua terra. Então temos essas questões sobre Asaf. Esse salmo, meus irmãos, realça alguns temas, né? Fala sobre essa inveja do salmista e como Deus atua no nosso coração para que a gente possa ver, na verdade, que aquilo que é uma realidade sensível e aparente, muitas vezes não é uma realidade interior. E que essa realidade, muitas vezes, não gera bons frutos para a vida eterna. Na verdade, pode gerar, sim, mais dificuldades, mais destruição sobre a vida da pessoa que negligencia a existência de Deus. Sabemos que o nosso Deus é Espírito, é Santo, é Todo-Poderoso, mas Ele também é um Deus moral. E essa moral, essa forma com que Ele estabelece com o seu povo uma aliança, prescreve a esse povo condutas, né? E aí é onde entra a santificação. A gente vive, uma vez salvos, esse processo no qual, dia após dia, o nosso coração vai sendo instruído pela palavra de Deus, transformado pela ação do Espírito Santo de Deus, para que possa glorificar a Deus, a fim de que o nome do Senhor seja engrandecido em nós. A gente observa já de início aí que esse é o cenário do Salmo, tá? Então a gente tem aí os salmos que vão abordar essas questões sobre o sacerdócio levítico e aquilo que era de demanda específica do templo, e em especial falar sobre o tema da santidade. Esse é um poema que ele está dividido aí, se você observar, em 3 partes. E a palavra que faz essa divisão, assim, aqui na nossa versão está traduzida como com efeito, tá? Mas o que seria mais pertinente aqui é que a tradução desse advérbio, né, ac, seria certamente, tá? Certamente. Certamente. E as 3 vezes que ocorre esse advérbio no Salmo, esse advérbio hebraico, é para fazer uma subdivisão. E como é que isso acontece? Aí, no primeiro verso, está escrito com efeito, na verdade é certamente, e ele vai abordar até o verso 12 sobre o problema, a situação, o conflito interior que gerou no salmista essa crise que ele vai trazer e detalhar aqui. Aí no verso 13, se você observar aí na sua Bíblia, mais uma vez tem essa frase, essa palavra com efeito, essa locução mais adverbial, mas só que, na verdade, aqui é um advérbio, certamente, certamente. E esse novo certamente abre uma segunda parte do Salmo, da estrutura do Salmo, que trata sobre a inveja e a perplexidade que ela gerou, né, no coração do salmista, tá? Então a gente vai ter isso do verso 13 até o verso 17. E aí quando chegamos no verso 18, a tradução aqui é correta. Aí ele fala, tu certamente, né? Certamente, certamente. Então, aqui abre-se mais uma parte da estrutura do Salmo. E essa estrutura se refere à resolução que houve no coração do salmista, né? E essa resolução aponta para Deus, aponta para a realidade de Deus, aponta para Deus como Salvador e como justo, aponta para Deus como aquele que cumpre a sua justiça contra o pecado. Então, a gente tem aqui nesse Salmo todas essas questões sendo detalhadas, tá? O que acontece aqui que é importante também da gente pontuar inicialmente é que quando a gente está lendo alguns tipos de salmos, é fácil entender qual é a categoria destes salmos, tá? Eles podem ser salmos de lamento individual, eles podem ser salmos de lamento coletivo, salmos de confiança, salmos de gratidão. Então a gente tem salmos régios, né, como a gente já viu. Sendo que esse salmo, meus irmãos, eles não
ele não cabe em nenhuma categoria. Ele não cabe. Alguns especulam que este seja um sábio ou um salmo sapiencial, como se fosse um salmo de sabedoria. Enfim, pode-se levar isso em consideração? Claro que sim, mas não dá para a gente ser categórico, porque essa categoria ainda não é uma categoria, vamos colocar assim, muito defendida pela maioria dos estudiosos da palavra de Deus, especialmente dos salmos, dos estilos literários dos salmos, tá? Mas vamos à palavra de Deus em si. O salmista Asaf começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com todos os de coração limpo. Certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom. Essa é a primeira constatação do salmista. Deus é bom. É a primeira coisa que isso salta aos olhos, né? Deus é bom para com os de coração limpo, para aqueles que são íntegros. É a palavra ishar, né? É para aqueles que são íntegros. Então a gente tem essa condição aqui. Deus é bom para com esses. Mas aí há uma antítese aqui. Qual é a antítese? Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Vejam só, Deus de fato é bom para aquele que é íntegro, mas o salmista ele se coloca numa posição de que nem sempre as atitudes deles são atitudes íntegras. Nem sempre ele tem preservado o coração absolutamente puro, porque quase revalou os pés. Faltou pouco para que se desviasse os seus passos. Interiormente, algo já havia acontecido, um conflito já havia se instalado em seu coração. Isso nos faz entender, queridos irmãos, que a bondade de Deus, ela serve para nós como algo que aponta também para a sua severidade. Por mais que a gente repita, Deus é bom, Deus é benigno e misericordioso, mas por Deus existir e existir esse ser no universo, que é bom, nós nos deparamos com a nossa própria falta de bondade. E na hora de nos relacionarmos com esse Deus, perceberemos que nós somos incapazes de sermos exatamente como deveríamos diante da sua face. Então, ninguém pode se aproximar de Deus se Deus assim não o quiser, porque por nós toda a nossa geração está corrompida. Todo ser humano está corrompido pelo pecado. Não há como se relacionar com Deus se não for por meio da graça, se não for por meio de alguém que medeie, né, que intermedie essa relação. E é o que a gente sabe que isso é possível por meio de Jesus Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo, esse Deus que é bom, exerce sua bondade para a nossa vida, mas também precisou imputar sobre o Filho a sua justiça contra o nosso pecado, porque ele assumiu para si esse pecado na cruz. Então, o salmista ele passa a detalhar aqui o que se passou, né, para que essa crise acontecesse dentro dele, para que isso gerasse nele esse conflito. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. O seu corpo é sempre sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca,
e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e eles têm por fonte, os têm, né, por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. O que a gente tem aqui? A gente tem uma constatação, tá? Uma constatação que começa pelo fato de que o coração do salmista inveja aqueles que são arrogantes, inveja os ímpios, ao ver a sua prosperidade, né? Ao ver aquilo que eles desfrutam, ao perceber que parece que eles são meio que blindados contra algumas coisas que acontecem aos réis mortais, né? Ele percebe alguma coisa aqui de diferente e que faz com que o seu coração se incline a observar a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, perceber que esses parecem não sofrer com aquilo que seria, né, a consequência de serem desobedientes à vontade de Deus. Pelo contrário, o que o salmista traz aqui é que eles não se preocupam com as coisas que a maioria das pessoas se preocupam, com boleto para pagar, né? Com escola dos filhos, né? Com alimentação, enfim, eu estou trazendo aqui já contextualizando, tá, meus irmãos? Mas não há preocupações. A saúde desses, nossa, é uma saúde fantástica. Eles nunca sofrem de nada, assim, do ponto de vista da sua saúde, que não seja tratável pelas condições que eles desfrutam, né? Então, o corpo deles é sadio e inédito. Eles parecem que são semideuses, né? Ele diz assim: não partiram das canseiras dos mortais, não precisa levantar cedo para ir para o trabalho, não precisa esquentar a cabeça com as coisas que tem para se cumprir, né? Com as demandas da vida profissional, não precisa se preocupar com nada disso. E aí ele continua dizendo, daí, né, em função deles terem aparentemente uma vida muito tranquila, sem preocupações, sadia, e, enfim, daí eles agem com soberba. Soberba que cinge-os como colar. A soberba é a sua característica principal, é aquilo que se destaca, Soberba está presente no comportamento deles. Não só a soberba, mas também a violência. Também está presente e se destaca. Eles desfrutam tudo isso, mas são soberbos, são violentos. São homens que saltam-lhes os olhos, saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. São homens soberbos, são homens violentos, são homens que dentro do seu coração a violência campeia, a maldade encontra lugar. Os seus pensamentos são pensamentos que partem dessa fonte maliciosa. E isso também se traduz nos seus comportamentos. Observem, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Ou seja, daquilo que eles fazem de mal, eles se vangloriam. Eles se vangloriam de enganar, de trapacear, de agir com arrogância, com violência, agressão. Eles se vangloriam disso. E aí no verso 9 diz assim, contra os céus desandam a boca, são blasfemadores, e a sua língua percorre a terra. E é interessante, porque mesmo sendo isso tudo, eles ainda assim atraem as pessoas do seu povo quando são líderes, né? Atraem para eles. Eles conseguem ainda ter um poder de atração sobre a vida dessas pessoas que veem nestes soberbos, arrogantes, violentos, blasfemos, um exemplo de vida. E o povo o que é que faz, né? O povo se volta para eles, os tem por fonte de que bebe a largos sorvos.
É um desejo grande, né? Garganta, né? Que é no hebraico. É um desejo grande, grande de ser igual a eles, de copiar o estilo de vida deles. É um desejo grande de se parecer mais e mais com estes. Ou seja, há neles uma característica de serem influenciadores das pessoas, e as pessoas devotam a eles quase que um culto, querendo ser o mais parecidas com eles, querendo trilhar o mesmo caminho deles. Vocês conseguem perceber, meus irmãos, que isso não é algo tão distante daquilo que nós vivemos. Talvez a gente que tenha vivido em um ambiente já cristão, a gente não perceba algumas coisas como aquelas pessoas que viveram em ambientes mais hostis. Por exemplo, quem viveu dentro de comunidades em que o tráfico de drogas acontece de maneira muito escancarada, as crianças desde muito cedo, elas são meio que recrutadas para o crime organizado. E nesses lugares em que elas são recrutadas para o crime organizado, essas crianças elas passam a ter como modelo pessoas que são perversas e são mais, como traficantes de drogas, não é? Porque eles têm poder, eles agem com violência, não lhes falta dinheiro, entenderam? E elas procuram imitar aquele que é o exemplo para elas. A gente está vivendo, meus irmãos, num período em que a condição moral da nossa sociedade é tão precária que muitas vezes as pessoas preferem, escutem o que eu vou dizer, observar uma liderança ímpia e cultuá-la como se fosse um pai dos pobres, do que perceber o que é que está por trás de ideologia nessa pessoa. Há pessoas que observam a liderança ímpia e veem como um exemplo. Admiram, tratam como se fosse uma pessoa muito especial. Isso é o que acontece, meus irmãos. Não é difícil se pensar assim, porque vejam só. Naquele momento da crucifixão de Jesus, né? Jesus estava ali na frente, na presença de Pilatos e do povo judeu. E Pilatos quis conceder uma graça a um dos presos para soltar. E ele escolheu um preso que era uma pessoa crudelíssima, que era o Barrabás, para colocar os dois diante do povo, Jesus e Barrabás, para que o povo decidisse qual dos dois mereceria a essa graça, né? E quem foi que o povo escolheu, meus irmãos? Quem foi que o povo escolheu? A Barrabás. Há, no desejo natural do ser humano, uma inclinação para escolhas que são perversas e mais. É por isso que a gente precisa pedir que Deus sonde o nosso coração. Olha o que ele continua a dizer aqui no verso 11, que é muito interessante, é importante. Ele diz assim, esses perversos, como eles se reportam a Deus. E diz, como sabe Deus? Acaso há algum conhecimento no Altíssimo? É como se ele dissesse assim, Pai, você está falando bobagem, não existe Deus que possa conhecer profundamente o coração do ser humano. Não existe Deus que tenha essa tamanha ciência. Irmãos, o que é mais triste daqui, sabe o que é? É que existem pastores em nosso tempo que não creem mais na onisciência de Deus. O pastor Marcelo chegou a mencionar um destes pastores, né? Não dizendo o nome, mas dizendo a condição que ele chegou, né? De acreditar que, assim,
Deus não é mais onipotente, não é mais onisciente, não é mais onipresente. Deus não desfruta como um Deus todo-poderoso, né, de atributos que são transcendentes. Na verdade, Deus ele foi por estes, né, assim, de alguma maneira esvaziado da sua majestade e glória para atender a apelos humanistas. O nome dessa teologia, tenha cuidado, se chama teísmo aberto ou teologia relacional. É uma forma de teologia que acredita que Deus não sabe de nada, que as coisas vão acontecendo e Deus vai se adaptando às coisas que vão acontecendo, que está tudo aberto. É um Deus que está em construção. Mas o ser humano sabe quem ele é, né? E diz como é que ele está, né? Mas Deus ele não sabe muito bem. É uma coisa absurda e chego a dizer blasfema. Algumas pessoas até consideram que o teísmo aberto é uma consequência do hipercalvinismo. Outros vão dizer não, que isso tem mais a ver com o pelagianismo, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui, que é uma discussão teológica. Mas o fato é que há pessoas que se dizem cristãs que fazem esse mesmo tipo de afirmação que esses perversos aqui, que prosperam com base na sua iniquidade, dizem. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Veja que tamanho absurdo. E o salmista Asaf conclui dizendo o seguinte: eis que são estes os ímpios. São estes os ímpios. Observe que ele faz um apanhado. E aí ele diz assim, como numa síntese, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Observe que mesmo sendo blasfemadores, violentos, agressivos, blasfemos, né, já falei blasfemadores, que não se importam com o necessitado, que vivem para a sua própria vanglória, mesmo assim eles enriquecem, eles vão granjeando para si riquezas. Né? Meus irmãos, se o Salmo parasse aqui, traria uma impressão de que talvez valha a pena, né? Viver tudo isso, afinal de contas, essas pessoas desfrutam de algum tipo de favorecimento nessa existência diante das suas atitudes perversas e iníquas. Mas aqui entra a segunda estrutura do Salmo, no qual o salmista trata de agora como isso gerou nele uma perplexidade, como isso gerou nele um estranhamento. E para nós que já conhecemos esse salmo e já lemos várias vezes, talvez isso possa passar uma impressão de que, assim, nossa, como é que um salmista, um camarada que era levita, líder, consagrado por Davi, para estar ali entre os sacerdotes, com ofícios específicos ali no tabernáculo, no serviço ao Senhor, pode chegar a um estado desses? Irmãos, somos todos seres humanos. Somos todos passivos a isso. O texto ainda de Tiago, né, que fala, né, que a gente deve confessar os pecados uns aos outros, ao falar de oração, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então a gente não deve ignorar o fato de que somos, sim, afligidos, afetados, que vivemos, sim, alguns conflitos nessa existência e há crises que possam nos acometer. Isso é fato. A gente precisa ter sinceridade no coração diante de Deus, tá? E aí o que acontece? Observe o que ele começa a dizer. Com efeito, ou seja, certamente, de maneira inútil conservei puro o coração. De maneira inútil conservei minha integridade. É isso que ele está falando aqui. E lavei as mãos na inocência. Aí, vejam só, meus irmãos, a gente tem que lembrar do ofício do sacerdote, né? Era preciso que ele seguisse à risca aquilo que Deus havia determinado a Moisés para esse ofício. E para que eles pudessem entrar no lugar santo, eles precisavam lavar as mãos, tinham rituais de purificação. Então ele está falando disso, né? Está falando disso, que nos aponta para a santidade, de maneira mais ampla, como igreja, né? Como sacerdócio real, tá? Então, a gente vai vendo aqui e entendendo o que é que acontece. E aí no versículo 14 ele diz assim, pois de contínuo sou afligido.
e cada manhã castigado. Ou seja, esse era um conflito que se atualizava todos os dias na vida do salmista. Agora imagine você indo servir a Deus e você fazendo aquilo que é o que está posto para o seu serviço, mecanicamente, e dentro do seu coração um conflito instalado como este, né? Isso com certeza fazia com que o salmista sofresse. E aí ele continua, né? Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele está falando dos que são sacerdotes como ele, né? Ele desfrutava de liderança. E aí imagine que ele resolvesse desabafar, né? Talvez ele fosse mal compreendido. E se ele expusesse, talvez isso geraria algum tipo de inconveniente. Então ele preferiu se dirigir diretamente a Deus. É por isso que ele diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Ele está se dirigindo a Deus, tá? Então ele está tratando desse conflito que ele viveu diante da presença santa de Deus. E aí olha só o que aconteceu. Em só eu refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Ou seja, é muito difícil, meus irmãos, a gente observar as contradições dessa vida e querer, logicamente, encontrar uma resposta para essas contradições, né? Sem que isso não seja fruto de uma revelação do próprio Deus ao nosso coração. Irmãos, a gente vive num mundo de tanta injustiça. A gente vive num mundo em que pessoas são presas sem o devido processo legal, são encarceradas, mães de família encarceradas por um processo chamado de processo do fim do mundo, por exemplo. A gente vive situações em que as pessoas elas não conseguem estabelecer mais parâmetros sobre o que é a justiça e o que é a injustiça, porque de tanta injustiça que se vê, passa-se a banalizar a injustiça. E vivemos nesse contexto, vivemos nessa dimensão da existência. Então, quando a gente observa as palavras de Asaf aqui, sobre como isso se deu em seu coração, o peso que deve ter caído sobre ele. Isso daqui foi uma reflexão sincera, viu, meus irmãos? Isso não foi uma coisa meio retórica, não, para escrever aqui um salmo. Isso ele passou de verdade em seu coração e ele está abrindo seu coração agora, diante de Deus. A gente precisa, meus irmãos, exercitar muito isso, porque muitas vezes a gente vive conflitos dentro em nós. Por que fulano partiu tão cedo? Por que meu filho antes de mim? Por que, Senhor, eu vivi essa situação na minha vida de injustiça? A gente para pensar tantas dessas coisas. E se a gente for sincero, isso acontece conosco também. E só da gente ficar pensando, elucubrando, tentando desenvolver esse raciocínio para buscar racionalmente uma resposta, a gente cansa. A gente cansa. Isso nos faz sofrer ainda mais. Mas a virada de chave desse salmo está aí no versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Mas aí você pode perguntar assim, nossa, mas o salmista ele não entrava sempre no santuário de Deus? O que aconteceu de diferente? Ele não servia ali? É porque aqui é uma expressão, meus irmãos, que quer dar a nós o sentido de que até que eu tive uma revelação de Deus a respeito disso. Aquilo não foi para mim mais um exercício lógico dedutivo. Houve dentro do meu coração algo que foi mais forte, uma revelação a respeito do fim deles, que Deus me deu, que Deus me fez entender. É isso, meus irmãos, que se destaca aqui neste salmo. Até que entrei no santuário do Senhor e atinei para o fim deles. Querido irmão, querida irmã,
Se você está vivendo um conflito, esse conflito se prolonga. E cada vez mais que você tenta raciocinar, refletir sobre esse conflito, isso tem deixado você muito mais angustiado, isso tem pesado muito mais sobre os seus ombros. Peça para que Deus acalme o seu coração, para que Deus traga a você a revelação do alto, para que você tenha renovada a esperança, para que você não se deixe amargurar pelas coisas dessa vida, mas que você possa olhar com esperança para as coisas eternas, para aquilo que Deus tem preparado para os seus. Observem que ele continua o salmo, né, dizendo agora o texto que abre a terceira estrutura, aqui no verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quem já brincou de pipa, né? Quem já soltou pipa, né? Eu acho que... Sabe aquela história de dar corda e dando corda e dando corda e dando corda e dando corda? Sabe? Às vezes Deus faz isso, Deus dá corda. Vai, vai. Porque o pecado, meus irmãos, ele é tão deletério, ele é tão destruidor na vida de um ser humano, que ele próprio dá conta de fazer com que toda essa maldade, tudo isso que está sendo feito de injustiça, toda essa arrogância, toda essa atitude blasfema, um dia se torne pó. Se torne pó. E esse que se achava tão grande, tão importante, tão imponente, e esse que se destacava pela sua arrogância e pela sua violência, ele agora parece não ter mais nenhum destaque, pois ele virou cinza. Então, Deus dá corda. O que Paulo fala em Romanos é que Deus entrega as suas próprias paixões. E isso já é um juízo explícito de Deus. Quando Deus quer aplicar o seu juízo, a forma mais contundente disso acontecer é Deus entregar uma geração às suas próprias paixões. Se Deus entrega a nossa geração, meus irmãos, às próprias paixões, nós que somos inclinados ao mal, daremos conta de nos autodestruirmos. É isso que acontece. Certamente pões em lugares escorregadios e faz cair na destruição. E aí ele vai ter um insight, vejam só. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. De súbito eles se dão conta no tamanho do tremendal que eles estão envolvidos e eles ficam assombrados, sobressaltados. Irmãos, dizem que a melhor coisa não é ter uma cama fofinha, com pílon imenso, né, de caxemira. Diz que a melhor coisa é ter uma consciência tranquila e ter sono e ter paz. Você pode ter tudo isso e você viver assolado. Você viver de contínuo atormentado, cheio de ansiedade, cheio de agonia, cheio de dores na alma. Isso pode vir a acontecer, mesmo você desfrutando de todo o conforto, o seu coração não gozar desse conforto, não se ter por satisfeito com esse conforto, porque existem coisas que têm assolado a sua alma. E aí ele diz assim, falando dessa coisa mais abrupta, repentina que pode vir a acontecer e tratar com estes que são iníquos, como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem dele. Isso aqui, meus irmãos, a gente já falou sobre isso, na cultura de honra e desonra, né? Desprezar a imagem é não fazer pouco caso. Se essas pessoas se acham dignas de honra, se o povo trata elas com todo, né, esse desejo de se parecer com elas, Deus vai virar as costas, Deus as desprezará. Então aquilo que parecia ser motivo de honra vai ser, ao final, motivo de vergonha, motivo de vergonha. Aí ele diz assim, verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante.
era como irracional a tua presença. Isso aqui é uma oração de confissão, tá? Ele não está falando para mim e para você, ele está falando para Deus. Ele está confessando o pecado dele. Ele está confessando. O salmista Asaf está colocando diante de Deus o seu pecado. E aí ele está dizendo: eu agi como um bicho, pensando essas coisas, como alguém que não desfruta da presença do teu Espírito, como alguém que não tem a clareza para perceber a tua grandeza. E como estes que são, pelo menos nessa existência, aparentemente favorecidos, desfrutarão, ao invés de gozo, de sofrimento ao seu fim. Perdoa-me, Senhor, por ter pensado assim. Perdoa-me, Senhor, por ter cobiçado. Perdoa-me, Senhor, por ter invejado esses perversos. É isso que ele está falando aqui. E aí no verso 23 ele diz assim: todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Irmãos, que segurança maravilhosa é sabermos que Deus está conosco. É sabermos que Ele é a nossa fonte de segurança. É sabermos que Ele é o nosso pastor, que nos guia e nada nos faltará, porque tendo a Sua presença conosco, temos tudo aquilo que nós realmente necessitamos, e que esse pastor que nos conduz, que nos guia, que permanece conosco de maneira abençoadora e bem-aventurada, permanecerá não só nessa existência, mas por toda a eternidade conosco, nos recebendo em sua glória. Não há o que temermos se Deus está conosco. Que coisa linda, meus irmãos. Olha o que ele vai falar aqui no verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Não existe outro desejo na minha alma senão a tua presença, Senhor. Não existe nada que se compare à tua presença, Senhor. Riquezas, bens, posses, destaque, fama, nada disso se compara à tua presença. E ele diz assim: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. E ainda, Senhor, se eu vier a passar mais dificuldades, se alguns conflitos me assolarem, eu sei que tu me fortalecerás, que tu me erguerás do chão, que tu me firmarás os passos, que tu não me deixarás ficar prostrado para sempre, porque tu és a fortaleza do meu coração, ó Deus, e a minha herança para sempre. Ele está dizendo o seguinte: todas as tribos de Israel tinham terras que foram divididas ali, mas os levitas não, porque a terra deles, a herança deles, a porção deles era o próprio Deus. Nós somos sacerdócio universal como igreja, meus irmãos. Podemos ajuntar bens aqui na terra de forma lícita, podemos, mas não devemos ficar nos apegando a isso, porque de fato a nossa herança, a nossa porção é o nosso Deus. É Ele, somente Ele, que pode nos garantir vida eterna. É somente Ele que nos trará uma vida em Sua presença bem-aventurada pelos séculos dos séculos. É Ele quem nos fará habitar o novo céu e a nova terra. Somente Ele, mais ninguém. Não existe outro. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa terra. E aí ele diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqueles que vivem na impiedade, aqueles que não foram regenerados por Deus, aqueles que vivem para a sua própria vida e para os seus próprios deleites e prazeres, não desfrutarão da herança eterna, antes perecerão, serão destruídos. Todos os infiéis. E aí ele conclui dizendo algo que deve ser a nossa oração. Ele diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos, todos os seus feitos. Meus irmãos, bom é estarmos na presença de Deus.
Bom é estarmos junto a Deus. Bom é termos a Deus como nosso refúgio, como a nossa segurança. Bom, meus irmãos, é proclamarmos as grandezas desse Deus, é falarmos o seu evangelho, falarmos da graça que ele nos outorgou por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Vamos orar? Deus querido e amado, somos gratos a Ti por essa palavra. Senhor Deus, aplique em nosso coração, porque sabemos que aqui e acolá vivemos conflitos. Somos inclinados, Senhor, ao pecado, mesmo regenerados. E por vezes, Senhor, mesmo sendo Teus servos, servindo como sacerdócio universal na igreja, ainda assim, Senhor, muitas vezes o nosso coração cria cobiças que estão fora daquilo que seria, Senhor, o Teu desejo para nós. Perdoa, Senhor, quando cobiçamos e invejamos aquilo que é alheio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos para que todas as vezes que isso acontecer, o Teu Espírito nos convença do pecado, para que, sendo assim, confessemos o nosso pecado e percebamos, Senhor, qual é o fim daqueles que vivem esse tipo de vida impiedosa. Ajuda-nos, Senhor, a santificar as nossas vidas, para que possamos viver para louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que esteja passando por conflitos, que esteja passando, Senhor, por crises existenciais, que Tu possas sondar os seus corações, que essas reflexões, esses raciocínios dedutivos que eles têm feito e têm mais ainda amargurado os seus corações, possam ser retirados, Senhor, pela Tua mão, uma vez que Tu reveles a eles, Senhor, a Tua verdadeira justiça e a Tua graça. É isso que eu oro, Senhor, te pedindo por cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, fiquem em paz e até a próxima leitura orante dos Salmos. Deus abençoe.